fatorização para trinômio da forma ax elevado a 2n mais bx elevado a n mais c. Lembrando que os primeiros exercícios, os primeiros tutoriais contendo fatorização para trinômio de uma forma, era esta forma aqui. Eu não tinha o coeficiente, o primeiro coeficiente do primeiro termo. Então, vejamos aqui. 12 menos 7x menos 10x ao quadrado, colocaremos isto na ordem para poder iniciar a fatorização. Ficará 10x ao quadrado menos 7x, lembrando que menos 10, então temos menos 10x ao quadrado, menos 7x mais 12. Temos o primeiro termo negativo, temos que torná-lo positivo. Então, vamos isolar este negativo, vou colocar tudo entre parênteses, então eu tenho 10x ao quadrado, ou seja, menos 10x ao quadrado. Tenho menos externo, então aqui ficará mais 7x, porque menos com mais, menos. E aqui eu terei menos 12, ou seja, menos com menos, mais. Portanto, nesta parte entre parênteses, eu terei o trinômio desta forma. E como trabalhar o trinômio desta forma? Porque aqui não consigo achar o fator comum, não há fator comum neste trinômio. E nem a raiz quadrada do primeiro termo é igual à parte do segundo termo. Então, como visto em aula passada, o que se tem a fazer aqui é multiplicar por 10, que divide por 10. E por que por 10? Porque aqui nós temos um 10. E vamos ter ele 10 vezes 10, 10 ao quadrado. E eu consigo achar a raiz dele. E lembrando que se eu estou multiplicando e depois dividindo, quando eu divido um número por ele mesmo, é a mesma coisa que 1. Se eu estou multiplicando este trinômio por 1, eu vou ter ele mesmo, não vou alterar em nada. Vou alterar o formato dele, mas não vou alterar o conteúdo. Então, ficará menos, eu tenho lá 10x ao quadrado, que multiplica 10, equivale a 10 ao quadrado, x ao quadrado. E na propriedade da potenciação, eu terei 10x e tudo isto ao quadrado. Então, aqui eu terei menos, abre o parênteses do trinômio e abre o parênteses do primeiro termo. Então, eu tenho 10x, tudo isto ao quadrado, mais 7, que multiplica 10, então eu colocarei separado 7 vezes 10x, para poder verificar este formato do trinômio, menos 12 vezes 10, 120. E tudo isto que divide por 10. E aqui eu fecho parênteses. A raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada de 10x, tudo elevado ao quadrado, é igual a 10x. Exatamente o que eu tenho aqui. Então, portanto, eu consigo achar esta forma. Então, a raiz quadrada de 10x ao quadrado é igual a 10x. Então, eu vou iniciar a fazer a fatorização. Terei 10x mais, aqui eu tenho primeiro o sinal, mais, e aí vou ter os pares de binômios, que também o segundo binômio terá 10x, e o sinal dele é a combinação do primeiro termo com o segundo. Então, mais com menos, menos. E qual par de números? Que se eu multiplicar, eu tenho menos 120, e se eu calcular, eu terei 7. Então, aqui eu tenho que fatorar o 120. Então, eu tenho 120, que divide 2, eu tenho 60, que divide 2, 30, que divide 2, 15, que divide 2, não dá. Tenho que dividir 3, que dá 5. Por 5, dá 1. Se eu pegar 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 120. E eu tenho que achar dois grupos desses números, que se eu multiplicar, eu tenho 120, e se eu calcular, eu tenho 7. Então, se eu tenho 5 vezes 3, 15. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 15 vezes 8, 120. E 15 menos 8, eu tenho 7. Então, vamos lá. Eu tenho 5 vezes 3, vai me dar 15. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu consigo saber que se eu colocar o 15, que é sempre o maior número primeiro, e o 8... eu sei que 15 vezes menos 8, menos 120. E 15 menos 8, eu terei 7, que é exatamente o que eu tenho aqui. Tudo isto divide por 10. E não posso esquecer que aqui eu tenho um sinal negativo.
E aí eu vou achar o fator comum em cada binômio. Eu terei o fator comum entre 10 e 15 é o 5. Entre parênteses, parênteses. 10x que divide 5, eu tenho 2x. 15 que divide 5, 3. Fecha parênteses. A mesma coisa aqui. O fator comum entre 10 e 8 é o 2. Abre parênteses. 10x que divide 2, 5x. Menos 8 que divide 2, 4. Fecha parênteses e fecha parênteses maior. Tudo isso que divide por 10. Neste caso, eu posso decompor o 10. O 10 é a mesma coisa que eu ter duas vezes que multiplica 5. Eu corto este 2 com este 2 e este 5 com este 5. Vai me sobrar menos 2x mais 3, que multiplica 5x menos 4. Prestando atenção, porque aqui eu ainda tenho este negativo do lado de fora. E melhor eu trabalhar deixando ele ou no primeiro binômio ou no segundo binômio. Observando o segundo binômio, prestamos atenção que temos um valor negativo. Então, a melhor coisa que se fazer é multiplicar esse negativo com este binômio. Então, eu terei 2x mais 3, que multiplica menos 5x, menos com menos, mais 4. E colocando aqui na ordem, terei 2x mais 3, que multiplica 4 menos 5x, colocando só na ordem do sinal negativo. Ou simplesmente poderíamos ter multiplicado este negativo por este binômio. Ambos os resultados estão certos. Portanto, aqui eu consigo achar a fatorização deste trinômio. Vamos verificar o próximo exemplo. Temos aqui este segundo exemplo, 5x elevado à sexta potência mais 4x elevado ao cubo menos 12. Percebemos que ele já está na ordem de um trinômio. Não há como achar o fator comum, então, desta forma, eu não consigo resolver. Então, o que se tem a fazer aqui é verificar se temos esta ordem. E não consigo achar a raiz quadrada exata do primeiro termo para equivaler à parte do segundo termo. O que eu tenho a fazer, então, é aplicar a multiplicação por 5, que divide por 5. Por que o 5? Porque eu tenho um 5 aqui na frente. Então, vou fazer a multiplicação de 5x elevado à sexta potência vezes 5. Eu terei 5 ao quadrado, que multiplica x elevado à sexta potência, mais 4 vezes que multiplica 5, x ao cubo, menos 12 que multiplica 5, que equivale a 60. E tudo isto eu vou dividir por 5. E aí começo a trabalhar neste formato em vermelho. A raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado x elevado à sexta potência equivale a 5x elevado ao cubo. Exatamente o que eu tenho aqui. Então, eu consigo trabalhar esta forma. Então, teremos lá o par de binômios, onde os binômios começam por 5x elevado ao cubo. Os sinais, o primeiro sinal é positivo e o segundo sinal é o produto de mais com menos, que é menos. E acharemos o par de números que multiplicado equivale a menos 60 e calculado com positivo e negativo equivale a 4. Vamos fatorar o 60. Se eu fatorar o 60, dividido por 2 é 30. Dividido por 2 é 15. Dividido por 2 não dá. Eu consigo dividir por 3, que equivale a 5. Divide por 5, equivale a 1. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. E eu tenho que achar dois grupos entre esses números, que se eu multiplicar, eu tenho 60, menos 60, e se eu somar, eu tenho 4. Então, se eu pegar 5 vezes 3, 15. 2 vezes 2, 4. 15 vezes 4, 60. 15 menos 4 não equivale a 4. E se eu pegar 15 vezes 2, que é 10, e 3 vezes 2, que é 6, eu terei 10 e 6, 60. Então, eu vou colocar aqui. O maior número sempre é o primeiro, 10, e depois vem o 6.
10 vezes menos 6, menos 60. 10 menos 6, 4. Exatamente o 4 que eu preciso. Tudo isto dividido por 5. E aqui eu vou achar o fator comum entre esses termos. O fator comum entre 5 e 10, eu tenho 5. X ao cubo mais 10 que divide 5, 2. Multiplica. Aqui eu não tenho como achar o fator comum. Então, eu copio 5x ao cubo menos 6. E tudo isto dividido por 5. Corto este 5 com esse 5, sobra 1. 1 que multiplica tudo isto é ele mesmo. Terei x ao cubo mais 2, que multiplica 5x ao cubo menos 6. Portanto, aqui é o resultado da fatorização deste exemplo. Eu vos convido a assistir o próximo vídeo contendo a fatorização para trinômio desta forma, ou assistir outros tutoriais e exemplos em matemática no site do Tarias Plus.